O mundo está inseguro e está violento. Pessoas, famílias, governos e nações estão preocupadíssimos com a insegurança que está avassalando o mundo. Por isso, pessoas investem em muros eletrificados, investem em câmeras de filmagem, investem em tecnologia de vigilância para se proteger. Na parábola de Mateus capítulo 24, onde fala sobre a parábola dos dois servos, teve um servo que ele investiu em segurança e se protegeu dos males que poderia lhe acontecer. E o outro foi irresponsável com a segurança, não vigiou. Eu convido você a estudar comigo a parábola dos dois servos e a ser uma pessoa vigilante, senão o mal pode lhe pegar de surpresa. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom, graças a Deus, você estar aqui novamente conosco para participar conosco desta videoaula, a número 10, que tem como tema: precisamos de vigilância espiritual, que retrata a parábola do Senhor Jesus, a parábola dos dois servos. Querido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, dá uma força aí para nós. Por gentileza, coloque o seu like, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo existe uma seta onde você pode compartilhar por e-mail, por WhatsApp, pelo Facebook. Nos ajude. Estamos em um propósito de chegarmos a 500 inscritos antes do dia 31 de dezembro. Eu conto contigo, me ajuda, porque esse trabalho é um trabalho para glorificar a Deus. E vamos para a lição número 10. Precisamos de vigilância espiritual. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática, ela diz: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. E também vale ressaltar que o objetivo geral desta lição tem como tema conscientizar a respeito da necessidade de vigilância espiritual. Ela é dividida em 3 pontos importantes que você, na sua classe, precisa alcançá-los. O primeiro é interpretar a parábola dos dois servos. Segundo, é reafirmar a necessidade de se ter vigilância. E o terceiro é valorizar o exercício do discernimento. Queridos, este assunto em que o Senhor Jesus fez essa abordagem, onde retrata a parábola dos dois servos, vale ressaltar que isso está no capítulo de número 26 de Mateus. Capítulo de número 24 de Mateus, melhor falando. E no capítulo de número 24, foi abordado lá no sermão profético, ali no sermão do Monte das Oliveiras. Ali foi abordado vários temas neste capítulo. Foi falado sobre o princípio das dores, foi falado sobre a grande tribulação, foi falado sobre a vinda do Filho do Homem, foi falado a exortação à vigilância, foi falado sobre
vários outros assuntos, mas o assunto que antecedia, antes de falar da parábola dos dois servos, o Senhor Jesus, ele falou sobre a vinda do Filho do Homem e a necessidade que precisava ter vigilância, de se ter vigilância. O assunto depois foi o assunto que envolveu, já no capítulo 25 de Mateus, envolveu a parábola das 10 virgens. Então, o que isso quer dizer? Fala este assunto do perfil e das características necessárias desse cristão, deste servo, minha e sua, a característica individual de cada um, como deve ser o comportamento dessa pessoa nestes tempos do fim, nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, é um assunto que ele é abordado de forma escatológica também. Ele tem um cunho escatológico, porque... E o que é escatologia? A escatologia é a doutrina dos últimos dias, do mundo e dos homens aqui na Terra. E essa parábola, ela traz o perfil e as características observadas nos dois servos desta parábola, onde que você se enquadra, aonde que você está nessa situação. E também ela representando o comportamento dos crentes e dos servos nestes tempos do fim. Também é importante salientar que ela começa com um tema, e o tema é a interpretação da parábola dos dois servos. Para você ter uma noção, esse é o tópico número 1, e ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro é o servo bom e fiel. O segundo, o mau servo. O terceiro, ele fala sobre o destino escatológico. Então vamos acompanhar aqui, dando uma pitada em cada um desses subtópicos. Primeiro, o servo bom e fiel. Qual é a característica desse servo bom e fiel? Primeiro, a característica desse servo bom e fiel é aquele que não é livre para fazer a sua própria vontade. Essa era a característica dele. E sim a vontade do seu Senhor. Ele primava em anular a sua própria vontade e fazer a vontade do seu Senhor. E um outro fator também, a característica, ele era submisso. Esse singular masculino de submissão era uma característica desse servo. Ele tinha uma outra característica que ele era, que é até citado em algumas partes da palavra de Deus, inclusive de outras parábolas, que é o servo bom e fiel, que ele é fiel no pouco e o Senhor o honra e o coloca sobre o muito. Por isso que é importante a pessoa ser fiel no pouco, né? Ter um coração grato para ser fiel no pouco, porque você sendo grato com o pouco, sem dúvida alguma, você será muito feliz com o muito. E quem não é grato, satisfeito com o pouco, dificilmente será feliz com o muito. E também a característica desse servo, ele por ser outra característica dele interessante, que ele executava as suas tarefas. Ele executava o seu chamado para ele ser servo bom. Um bom servo. Ele realmente tinha o foco, o alvo, o propósito em agradar o seu Senhor. Também, outra característica também desse servo, para o servo bom e fiel, ele era leal. Ele tinha uma lealdade no coração. E ao ponto que ele não decepcionava toda a confiança que o seu Senhor colocava sobre ele. Falando sobre lealdade, e abrindo parênteses aqui, e ao mesmo tempo fechando,
é muito bom observar a característica de Davi, comparado com a característica de Saul. Davi, ele era um servo leal, lealdade. Sabe o que quer dizer isso? É uma pessoa que não trai. É uma pessoa que não tem duas faces, é uma pessoa que não tem duas caras. Essa era a característica do servo bom e fiel. Agora, vamos observar no segundo tópico o mau servo. O mau servo, no segundo subtópico, o mau servo, ele tinha características também. As características dele, ele era irresponsável com o seu ofício. Uma outra coisa também, orgulhoso e oportunista. Sabe o quê? Para revelar o seu caráter. Conhece aquele livro que diz assim: quem é você quando ninguém está lhe vendo? É um livro que retrata essa característica do mau servo e de muitas pessoas. É interessante que existem pessoas que, para mostrar esse lado deles, eles só precisam de uma oportunidade. Eles já revelam o seu caráter e quem de fato eles são. Um outro fator também, que é muito comum, eu já vi em várias empresas, o funcionário orgulhoso e prepotente. É orgulhoso e prepotente e o patrão é simples e humilde. Existem pessoas assim também como existe ricos, humildes e pobres orgulhosos. Então, o que é isso? Isso é a característica do mau servo. Tá legal? Outro fator também, vamos observar o destino escatológico. Quando você observa o destino escatológico, que está no terceiro subtópico, observa também que essa característica quer dizer o seguinte: o final de tudo. Onde vai chegar? Qual é o caminho que cada um vai percorrer? O caminho do servo bom e fiel e do servo e do mau servo que não obedecia ao seu senhor. Cada um tinha suas escolhas. Isso reflete da seguinte forma: o resultado dos atos de ambos dos servos. Primeiro, o servo fiel e obediente representa o cristão que na vinda de Jesus não é pego de desprevenido, né? E esse é o primeiro. O segundo, o servo sofre, pois haverá uma separação. Ou seja, o mau servo, ele é pego de forma desprevenida. E pelas suas escolhas e pelas suas atitudes, ele é julgado. Onde a Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. E vamos para o segundo tópico. E o segundo tópico fala sobre um chamado à vigilância. E ele é subdividido em 2 tópicos. O primeiro subtópico fala sobre vigilância. E o segundo fala sobre ninguém sabe o dia. Vamos entrar em cada tópico. O primeiro fala sobre vigilância, conforme Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Para você entender o que é vigilância, é o estado de quem permanece alerta, não dorme, é acordado, ligado, de quem age com precaução para não correr risco. Pessoas que estão sempre com cuidado, com vigilância. Também é observado também que essa característica de vigilância, ela protege o indivíduo. Por exemplo, um dos grandes investimentos hoje no Brasil tem sido de vigilância. Pessoas, famílias, empresas, inclusive nações e outros governos,
usam satélite para vigilância e proteção. Isso quer dizer que o indivíduo ele procura equipar a sua empresa ou seu patrimônio, né? O seu patrimônio privado ali, e ele procura colocar câmeras de segurança, procura colocar indivíduos, pessoas para cuidar, para vigiar, para proteger. A vigilância constante, ela protege a pessoa de algum dano, evitando algum dano. É tal coisa. É muito mais fácil prevenir do que remediar. É muito melhor estar ligado, acordado, prevenido, do que ser pego de surpresa. Também é importante também neste subtópico, onde fala sobre vigilância, é uma responsabilidade que o Senhor Jesus lança para a igreja. Por quê? Como isso surgiu? Porque o Senhor advertiu a igreja, os seus membros, os seus discípulos, a estarem ligados, acordados, vigilantes. Isso aconteceu, como exemplo bíblico, está em Mateus, capítulo 26, versículo 40, e antes também mostra que o Senhor Jesus, homem, foi para o jardim do Getsêmani, e lá ele teve um encontro com a morte. Ele precisava, na verdade, passar por esse processo de morte. E humanamente falando, qualquer indivíduo teme e treme nas suas estruturas emocionais, carnais, quando ele sabe que vai morrer. Qualquer pessoa, ela tem, na verdade, um terremoto emocional quando recebe um diagnóstico de um câncer desastroso e absurdo entrando na sua vida. Qualquer pessoa que sabe que vai morrer, ela tem um pânico. E o Senhor Jesus, ali no jardim do Getsêmani, ele passou por esse processo de sofrimento. E ele convidou os discípulos para vigiar. E no versículo 40 é dito assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes velar comigo? E no versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus advertiu os seus discípulos primeiro vigiar e depois o orar? Primeiro vem a vigilância e depois vem a oração. Sabe por quê? Isso nos faz olhar as grandes cidades do passado. Por exemplo, Jerusalém e várias sedes de vários impérios do mundo antigo, existia os vigilantes do muro, chamados os sentinelas. E os sentinelas ficavam ali 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês direto. Esses sentinelas e vigilantes, eles estavam ali para perceber, na sua visão ali, alguma ameaça de invasão. Quando tinha uma ameaça de invasão, eles informavam o capitão da guarda, o capitão ali do exército, e dizia que havia um inimigo ou um risco de invasão. Com isso, com o sentinela estando sobre os muros, ele protegia o reino, as pessoas e o rei. Isso mostra para nós
enquanto a nossa vida espiritual estiver ligada, acordada, como um sentinela. A Bíblia mesmo diz que é o guarda de Israel, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, o guarda de Israel não cochila e nem dorme. E ele quer que os seus servos estejam sempre acordados, ligados e percebendo a ação do inimigo. Porque tem pessoas que esqueceram de vigiar e o diabo os avassalou, os destruiu, porque o inimigo só entra na legalidade. Aonde tem legalidade, ele entra. É por isso que antes da oração tem a vigilância, porque a vigilância, ela evita os riscos, ela fecha as brechas, ela fecha as portas, ela, na verdade, ela evita a invasão do inimigo. Um outro fator também que a gente pode falar é o segundo subtópico, que fala sobre ninguém sabe o dia. Queridos, existiram tantos líderes religiosos, de tantas denominações, que eu poderia aqui citar vários, que marcaram a data, o dia da volta do Senhor. E ninguém conseguiu acertar. Sabe por quê? Porque aonde a Bíblia se cala, o homem precisa entender que ele não pode ali ultrapassar, na verdade, onde a Bíblia faz um silêncio. E aqui, a característica real é essa, é que todos que marcaram a data tiveram decepções, porque somente o Pai sabe a data exata, real, da volta do seu Filho unigênito para arrebatar os seus escolhidos da terra. E vamos para o nosso terceiro tópico, vivendo com discernimento. E ele é subdividido em 3 tópicos importantes. O primeiro fala sobre vida dissoluta, o segundo fala vida santa e o terceiro administrando os bens. Vida dissoluta. Você sabe o que é uma vida dissoluta? Uma vida dissoluta é uma pessoa contrária aos bons costumes, devasso, libertino, que se apresenta de maneira desfeita ou descomposta, uma pessoa que não tem pudor, que não tem princípios, que não tem limites. E essa característica era a característica lá do mau servo. Ele vivia uma vida assim, como se o amanhã não existisse. Sabe aquela velha história que as pessoas costumam dizer assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Pois é, muitos pensando assim já contraíram o HIV, muitos pensando assim já morreram, muitos pensando assim já se encontraram em verdadeiros buracos e calabouços espirituais, muitos pensando assim já quebraram a cara. Sabe por quê? Porque pensaram só no agora, naquele momento do prazer momentâneo. Isso nos faz lembrar, sabe quem? Na verdade, os tempos vividos dos moradores dos tempos de Noé. Que Noé, percebia e via que as pessoas viviam uma vida desenfreada, sem limites, com esse momento de usufruir todos os prazeres e todas as oportunidades que a vida oferece. E aí, é neste momento que a Bíblia adverte o homem que não é assim, que existem limites. Toda pessoa que planta, ela colhe. Toda pessoa que ela anda por esses caminhos, ela paga um preço. Não tem ninguém que fique escondido diante de Deus. O segundo subtópico fala sobre uma vida santa. E aqui, sobre santidade,
Tem uma frase que eu gosto de usar que diz assim, que você não é um pecador lutando para ser santo, mas sim um santo lutando contra o pecado. É importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas limitações. Cada um de nós, inclusive, a nossa vida, eu comparo muitas das vezes como gavetas da nossa vida. Então existem várias gavetas e muitas das vezes nas gavetas mais escondidas da nossa alma, talvez o sol da justiça ainda não chegou. Muitas áreas precisam ser trabalhadas. Nós não alcançamos ainda a medida do varão perfeito. Estamos em processo, ainda estamos na mão do oleiro, ainda estamos em processo. Mas uma coisa é importante. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue inocente de Jesus, fomos, na verdade, justificados. E um outro fator também é que nós precisamos viver em discernimento, viver uma vida com discernimento. Sabe por quê? Porque você percebe que antigamente, lá na igreja, lá na década de 80, 70, 90, as pessoas profetizavam e com muita ênfase, né? Porque o dom de profecia ele dá muito status, dá ibope, a pessoa é chamada de vaso, né? De usado por Deus e tal, e etc. Mas hoje, na atual conjuntura, o que está sendo mais necessário na igreja, é muito bom você passar isso para os seus alunos, nós precisamos de dom do discernimento. Porque muitas das vezes pessoas estão sendo enganadas e elas não estão percebendo. Muitas vezes elas percebem o pecado na vida dos outros, mas não percebem que a vida delas não está sendo tratada, trabalhada e nutrida. Vamos para o terceiro subtópico, administrando os bens. Esse terceiro subtópico, ele conta e retrata, na verdade, as características de um servo, de uma igreja, de pessoas que Deus quer. Por quê? Porque a Bíblia fala que as características deles eram, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Neste tempo de oportunidade que Deus está dando aos homens, e segundo a palavra de Deus, de várias dispensações ou oportunidade que Deus deu ao homem, nessa dispensação, ele quer que cada um dos dispenseiros, cada um dos que estão vivendo essa oportunidade, que estão na igreja, que receberam o chamado, que conhecem o Senhor, o seu Salvador, a Bíblia fala que as características deles, que é importante que eles não venham ser pegos de surpresa, mas que eles venham, na verdade, ser encontrados fiéis. E uma das características que a gente pode salientar aqui é as escolhas. Cuidado com as escolhas. Segundo, cuidado com as atitudes. E também nós temos vários homens de Deus e várias mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, mas também no nosso dia a dia, pessoas que realmente são fiéis. E vale ressaltar que o Senhor Jesus, ele quer ver
encontrar o servo do Senhor, sabe, fazendo de acordo conforme está as Escrituras. Aqui eu finalizo e te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por ter tirado um tempo para ver e acompanhar e estudar junto comigo esta pré-aula. E o que é importante te pedir também é que você me ajude a divulgar este canal. Eu estou começando um canal já faz pouco tempo, né? E este canal é para abençoar a vida das pessoas. Aqui ninguém está ganhando dinheiro, na verdade, ou com pretensões para ganhar dinheiro. Mas o que eu preciso é que você se inscreva nesse canal. É que você nos dê o joinha. É que você compartilhe na sua igreja, nas suas redes sociais e nos ajude a ser uma bênção. Muito obrigado. Para quem não sabe, nós somos aqui de Santarém do Pará, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E deixo aqui um grande abraço, uma igreja pastoreada pelo pastor Washington Gomes. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima.